Meu irmão destruiu minha vida, engravidou minha esposa, e agora quer minha ajuda depois que nosso pai o deserdou e vai me deixar 3 milhões de reais e apenas R$ 1 para ele. Sejam bem-vindos ao Ecos do Reddit. Hoje, vou compartilhar uma história que me impactou profundamente. É um relato real de traição familiar e a árdua jornada de cura pessoal. Prepare-se para uma narrativa que questiona os limites do perdão e a força dos laços familiares. Esta é a história de Leandro, cuja vida foi abalada por aqueles mais próximos. Meu nome é Leandro e tenho um irmão mais novo chamado Daniel. Nossa história é complexa, cheia de mágoas e ressentimentos que se acumularam ao longo dos anos. Daniel sempre teve algo contra mim. Não era ciúme, acredite. Ele era o queridinho da família, não eu. Não tinha motivo para ele ter inveja. Para você entender, nossa mãe sempre mimou o Daniel. Ele era o filho preferido dela. Ela fazia tudo para ele, cozinhava, lavava roupa e até me pedia para ajudar na lição de casa. Já eu, era obrigado a ajudar só porque éramos irmãos, mas nunca recebi o mesmo tratamento. Acabei aceitando, já que eu me virava bem sozinho. Lembro-me de noites passadas estudando sozinho, enquanto ouvia risadas vindas da sala, onde minha mãe assistia TV com Daniel. O Daniel era barulhento e agressivo, igualzinho ao nosso pai. Já eu era quieto e gostava de estudar. Além disso, eu também sou bem direto, apesar de ser quieto, não ficava calado. Acho que foi por isso que a minha mãe acabou pegando birra de mim. Ela costumava dizer que eu era difícil demais, como se minha personalidade fosse um incômodo para ela. As coisas começaram a piorar quando o Daniel começou a pegar no meu pé por ser diferente dele. Ele tirava sarro da minha altura e dos meus óculos. Invadia meu quarto, lia meu diário e depois ia fofocar para a mãe sobre o que eu tinha escrito. Quando eu reclamava para os nossos pais, eles riam e diziam que não era nada demais. Uma vez, encontrei meu diário rasgado e molhado na lixeira do banheiro. Quando confrontei Daniel, ele simplesmente deu de ombros e disse que eu deveria parar de ser tão sensível. Com o tempo, o Daniel ficou mais agressivo. Ele fez coisas piores, tipo quase quebrar meu braço e colocar coisas na minha comida. Uma vez ele até colocou pedrinhas no meu cereal, mas por sorte eu vi antes de quebrar os dentes. Quando contei para nossa mãe, ela disse que eram brincadeiras inofensivas de irmãos. Eu me sentia completamente sozinho e desprotegido em minha própria casa. Na escola, a situação era ainda pior. A gente estudava na mesma escola, e o Daniel sabia que eu sofria bullying. Em vez de me defender, ele se juntava aos valentões. Me chamava de perdedor feio ou macaco peludo e incentivava eles a me baterem. Uma vez, numa briga boba, ele até gritou que ia acabar comigo. Isso doeu muito porque eu estava lutando contra a depressão na época. Passei noites chorando silenciosamente no meu quarto, me sentindo traído pelo meu próprio sangue. No ensino médio, as coisas só pioraram. Teve um lance assustador quando Daniel tentou botar fogo no meu cabelo. Acredite se quiser, nossa mãe defendeu ele, dizendo que era só brincadeira. Por sorte, meu pai acabou ficando do meu lado e mostrou como aquilo era grave. Ele até ameaçou chamar a polícia pro Daniel. Foi a primeira vez que senti que alguém realmente se importava com minha segurança. Esse foi o ponto de virada. Meu pai finalmente percebeu que o Daniel estava virando um baita de um valentão. Ele conversou comigo, e pela primeira vez, senti que alguém entendia o que eu estava passando. Lembro-me de chorar no ombro do meu pai, liberando anos de frustração e dor reprimidas. Depois dessa conversa, meu pai me inscreveu em aulas de boxe, dizendo que eu precisava aprender a me defender. As aulas de boxe mudaram minha vida. Consegui equilibrar os estudos com os treinos, e meu corpo e confiança melhoraram muito. Comecei a me sentir mais forte, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Um dia, peguei o Daniel roubando minha grana que havia economizado. Não sei o que deu em mim, mas acertei um soco nele. Foi a primeira vez que me defendi de verdade. A expressão de choque no rosto dele ficou gravada na minha memória. Depois disso, o Daniel começou a se afastar. Ele não podia mais me intimidar fisicamente, então passou a me xingar quando nossos pais não estavam por perto. O comportamento dele piorou com a idade, ficando mais irritado e explosivo a cada ano. Finalmente, fui para a faculdade dos meus sonhos, com bolsa de estudos. Foi um alívio escapar daquele ambiente tóxico em casa. Os primeiros meses na faculdade foram libertadores. Fiz novos amigos, foquei nas aulas e comecei a construir uma vida longe daquela atmosfera opressiva da minha infância. Pela primeira vez, senti que podia respirar livremente, ser eu mesmo sem medo de julgamento ou ridicularização. No segundo ano, conheci Carla numa festa de república. A gente se deu bem na hora. Ela era inteligente, engraçada e parecia realmente me entender.
Depois de alguns meses, apresentei ela para minha família e todos gostaram dela. Até Daniel pareceu se comportar melhor na presença dela, o que me deu esperança de que as coisas pudessem melhorar entre nós. Quando descobrimos que ela estava grávida no último ano, decidimos casar logo depois da formatura. Foi um momento de pura felicidade para mim. Finalmente, pensei, teria a família amorosa que sempre sonhei. Na época, eu acreditava que a Carla era o amor da minha vida. Mas o casamento não foi um mar de rosas. Ao longo dos anos, descobri duas traições da Carla. Uma foi um caso longo com um colega de trabalho, e a outra foi um lance rápido com um ex-namorado. Em ambas as vezes, escolhi perdoar, não querendo criar nosso filho numa família desestruturada. Cada traição era como um punhal no meu coração, mas eu me agarrava à ideia de que poderíamos superar isso juntos. Achei que as coisas tinham melhorado, mas 3 meses atrás, meu mundo desabou de novo. A Carla revelou que tinha um caso há muito tempo, desde o último ano da faculdade e que nosso filho podia não ser meu. Fiquei em choque, lutando para entender o tamanho daquela confissão. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Quando pressionei por mais detalhes, a Carla soltou a bomba: o pai podia ser o Daniel. Ela explicou que eles viraram amigos quando apresentei ela para minha família. O que começou como uma amizade logo virou um caso. Eles se encontravam escondidos, mentindo para mim sobre trabalho e viagens. Cada palavra dela era como uma facada, revirando todas as memórias que eu tinha do meu casamento e da minha relação com meu irmão. A ideia da minha esposa e do meu irmão dormindo juntos me deixou enjoado. O filho que eu amava talvez não fosse meu. Naquele momento, percebi que não podia mais continuar naquele casamento. Saí de casa e fui direto contar tudo para os meus pais. Eles ficaram chocados. Meu pai ficou furioso com o Daniel, disse que ia mudar seu testamento. Ele planejava deixar tudo para mim, quase 3 milhões de reais, e só R$ 1 para o Daniel. Ver meu pai tão decepcionado com Daniel me deu uma sensação estranha de validação, mas também de tristeza pela família que estávamos perdendo. Quando Daniel descobriu sobre a herança, ele ficou desesperado. Agora está me ligando, implorando para fazer as pazes. Diz que está passando dificuldades na faculdade e que a Carla disse que iria cobrar pensão. Ele quer que eu convença nosso pai a perdoá-lo. Suas ligações são uma mistura de súplicas e ameaças veladas, como se ele não soubesse se devia me implorar ou me intimidar. Eu apenas lembrei que ele devia ter pensado nisso antes de dormir e engravidar a Carla. O Daniel começou a chorar, dizendo como todos haviam se virado contra ele. Por um momento, quase senti pena, mas então me lembrei de todos os anos de abuso e traição. Agora estou aqui, pensando se devo falar com nosso pai ou se seria uma estupidez se eu fizesse isso. Parte de mim quer ver o Daniel se ferrar, mas outra parte lembra que, no fim das contas, ele ainda é meu irmão. É uma batalha constante entre o desejo de justiça e o instinto familiar que ainda existe em mim. Essa situação toda é uma bagunça. Perdi minha esposa, descobri que posso não ser pai do meu filho, e agora tenho que lidar com esse drama familiar. Estou fazendo terapia e tentando seguir em frente, mas não é fácil. Só o tempo vai dizer como tudo isso vai acabar. Cada sessão de terapia é uma montanha-russa emocional, revivendo memórias dolorosas e tentando encontrar um caminho para a cura. Primeira atualização. Nos últimos meses, tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu. É difícil acreditar que minha vida virou de cabeça para baixo tão rápido. Às vezes, acordo no meio da noite, suando frio, revivendo toda a situação em pesadelos vívidos. Decidi me concentrar em mim mesmo e no meu crescimento pessoal. Comecei a trabalhar mais duro no escritório e recebi uma promoção há 2 meses. O aumento no salário veio em boa hora, já que agora moro sozinho. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável, e estou aprendendo a viver por conta própria pela primeira vez. Cozinhar para mim mesmo, cuidar da casa, todas essas tarefas simples se tornaram uma forma de terapia, me ajudando a manter a mente ocupada. Quanto ao Lucas, meu filho, ou talvez não, a situação é complicada. Muita gente me critica por não querer mais contato com ele, me chamando de cruel. Mas é difícil olhar para ele e não ver o Daniel. Além disso, manter contato com Lucas significaria ter que lidar com a Carla, e eu realmente preciso ficar longe dela agora. Cada vez que vejo uma foto de Lucas nas redes sociais, sinto uma dor no peito, uma mistura de amor e traição que me deixa sem fôlego. Sei que não é culpa do Lucas, mas cada vez que penso em visitá-lo, sinto uma mistura de amor e ressentimento que me deixa confuso. Decidi que, por enquanto, é melhor manter distância até que eu consiga lidar melhor com meus sentimentos. Minha terapeuta diz que isso é normal e que preciso me curar antes de poder ser um bom pai para Lucas, seja ele biologicamente meu ou não. Segunda atualização. A Carla e o Daniel estão morando juntos agora.
Pelo que fiquei sabendo, eles estão criando o Lucas juntos. Parte de mim se sente aliviada por saber que o menino tem um pai presente, mesmo que não seja eu. Outra parte queria estar no lugar do Daniel. É uma sensação estranha, quase surreal, saber que meu irmão está vivendo a vida que eu pensava ser minha. Meus pais estão lidando com a situação de formas diferentes. Meu pai continua irredutível em sua decisão de deserdar o Daniel. Ele diz que o que o Daniel fez foi imperdoável e que não quer mais saber dele. Às vezes, pego meu pai olhando para antigas fotos de família com lágrimas nos olhos. Minha mãe, por outro lado, está tendo mais dificuldade em cortar laços. Ela sempre foi mais próxima de Daniel, e essa situação está literalmente rasgando ela ao meio. Última atualização. Descobri recentemente que minha mãe ainda fala escondido com o Daniel e está enviando dinheiro para ele. Confrontei ela sobre isso, e meu pai ficou furioso quando soube. Ele chegou a ameaçar se divorciar dela se ela continuasse em contato com o Daniel. Ver meus pais brigando por causa disso me faz sentir culpado, como se eu fosse responsável por destruir não só minha própria família, mas a deles também. Quanto a mim, ainda não sei como lidar com o Daniel. Às vezes, me pego pensando se deveria dar uma chance pro Daniel se explicar. Mas então lembro de todas as coisas horríveis que ele fez ao longo dos anos, não só a traição com a Carla, mas todo o bullying e abuso durante nossa infância e adolescência. É difícil perdoar tanta coisa. Cada lembrança é como uma ferida que se reabre, sangrando mágoas antigas e novas. A terapia tem me ajudado a processar todos esses sentimentos confusos. Minha terapeuta diz que é normal me sentir dividido e que não preciso tomar nenhuma decisão definitiva agora. Ela me encoraja a focar na minha cura e bem-estar antes de me preocupar em consertar relacionamentos quebrados. Cada sessão é um desafio, mas sinto que estou fazendo progresso, mesmo que lentamente. Por enquanto, estou tentando reconstruir minha vida um dia de cada vez. Voltei a praticar boxe, o que tem sido ótimo para aliviar o estresse. O som dos meus punhos contra o saco de pancadas às vezes parece a única coisa que faz sentido no meu mundo agora. Também comecei a sair mais com os amigos do trabalho, tentando me abrir para novas experiências e relacionamentos. É difícil confiar nas pessoas depois de tudo, mas estou tentando. Não estou pronto para começar a namorar de novo, mas é bom saber que existem pessoas que se importam comigo além da minha família complicada. Meus amigos têm sido um grande apoio durante todo esse processo. Eles me arrastam para fora de casa quando eu só quero me isolar, me fazem rir quando tudo o que quero é chorar. Quanto aos 3 milhões de reais que meu pai pretende me deixar, tento não pensar muito nisso. Por um lado, é reconfortante saber que terei segurança financeira no futuro. Por outro, me sinto culpado por estar ganhando algo com toda essa situação horrível. Às vezes, penso em doar parte do dinheiro, como se isso pudesse de alguma forma compensar toda a dor que nossa família passou. No final das contas, sei que dinheiro nenhum pode consertar os danos emocionais que sofri. Estou mais focado em me curar e construir uma vida que me faça feliz, independentemente da herança. Comecei a fazer trabalho voluntário nos fins de semana, ajudando crianças carentes. De alguma forma, isso me faz sentir que ainda posso fazer a diferença, mesmo que não seja na vida do Lucas. O futuro ainda é incerto. Não sei se um dia vou conseguir perdoar o Daniel e a Carla, ou se vou querer fazer parte da vida do Lucas. Por enquanto, estou aprendendo a viver um dia de cada vez, cuidando de mim mesmo e tentando ser a melhor versão de mim que posso ser. Às vezes, me pego olhando para o céu, imaginando como seria se nada disso tivesse acontecido. Mas então respiro fundo e me lembro que não posso mudar o passado, só posso trabalhar para um futuro melhor. Esta experiência me ensinou muito sobre resiliência e a importância de estabelecer limites saudáveis. Espero que, com o tempo, eu consiga encontrar paz e felicidade, independentemente de como as coisas se resolvam com minha família. Cada dia é uma luta, mas também uma oportunidade de crescimento. Quem sabe, talvez um dia eu possa olhar para trás e ver que toda essa dor me tornou uma pessoa mais forte e compassiva. Por enquanto, continuo caminhando, um passo de cada vez, em direção a um futuro que ainda não consigo ver claramente, mas que espero que seja cheio de luz e perdão. Opinião do Ecos do Reddit. A história de Leandro nos mergulha nas profundezas das relações familiares tóxicas. É um relato cru de traição, resiliência e a busca pela cura. O que mais me impacta é como as escolhas de Daniel afetaram toda a família, criando ondas de dor que se espalham por gerações. A luta interna de Leandro, entre o desejo de justiça e o instinto de perdão, é poderosamente humana. Sua jornada nos lembra que a cura é um processo, não um destino. Esta narrativa nos desafia a refletir sobre nossas próprias relações familiares, os limites que estabelecemos e como lidamos com traições profundas. No final,
É uma história sobre escolher a si mesmo em meio ao caos familiar. O que você achou da história de Leandro? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal. Quer mais histórias como essa? Então se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos relatos emocionantes. Obrigado por assistir e até a próxima.